Boa noite, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida de quem vai estar cultuando também pela live. Vamos colocar de pé nessa noite? Vamos orar ao Senhor e nesse momento entregar o nosso louvor, nossa adoração a Ele, amém? Deus Pai, estamos aqui, Pai, ainda diante da Tua presença, mais uma noite, Senhor, mais um culto diante de Ti, Pai. E tudo que nós te pedimos, Senhor, é que o Senhor esteja presente aqui de modo real, Pai. Que o Senhor esteja aqui se manifestando aos nossos corações, não porque nós merecemos, Senhor, mas por quem Tu és, Pai, e por tudo aquilo que o Senhor faz por nós, pelas nossas vidas, pelas vidas daqueles que estão ao nosso redor, Pai. Que nessa noite, Senhor, nós possamos levantar um louvor a Ti, um louvor agradável, Pai. Que nessa noite, Senhor, os nossos lábios possam exaltar o Teu nome. Que nessa noite, Pai, cada coração que adorar a Ti, Pai, possam Te alcançar com as suas adorações. Ah, Paizinho, que o Senhor esteja aqui nessa noite, Pai, movendo entre nós, movendo entre os nossos corações, movendo entre as nossas vidas, movendo na casa de cada pessoa que está chamando pelo Teu nome, em Tua casa, em Tua família, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, Senhor. Mas, primeiramente, antes de sermos tocados por Ti, Senhor, que nós possamos Te tocar, que nós possamos Te agradar, Pai. Que nós possamos colocar o nosso amor aqui, Pai, aos Teus pés, diante de Ti, no Teu altar, na Tua presença. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, Pai. Queremos dizer nessa noite que ninguém é como o Senhor, que ninguém é como o Senhor que realiza obras grandiosas, obras maravilhosas. Ninguém é como o Senhor que cuida de nós, ninguém é como o Senhor que retira de nós aquilo que não é necessário, Pai, que permaneça. Ninguém é como o Senhor, Pai, que nunca perde o controle da situação. Ninguém é como o Senhor, Pai. Ninguém é como o Senhor, Pai. Você pode dizer isso a Ele, que ninguém é como Ele. Ninguém é como Ele. Ninguém merece ser mais amado que Ele. Ninguém merece ser mais engrandecido que Ele. Ninguém merece ser mais exaltado que Ele. Você pode declarar um pouco para o Senhor, dizer quem Ele representa na sua vida, quem Ele representa no seu dia a dia, quem Ele representa no seu coração. Ninguém é como esse Pai, ninguém é como esse Senhor, ninguém é como esse amigo. Ninguém é capaz de ser como Deus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como
suas mãos e diga isso. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Você pode declarar isso sobre esta igreja. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Sobre as nossas casas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Sobre a sua família, declare isso. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Sobre a sua vida, declare isso. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Nós cremos, Pai. Nós cremos, Pai, que grandes coisas ainda vão acontecer no nosso meio, Pai. Nós cremos que ainda vai haver um grande mover do Senhor em nós, Pai. No nosso meio, Pai, na Tua igreja, nas nossas casas, na nossa nação, na nossa cidade, Pai. Nós ainda cremos em grandes coisas vindo da parte do Senhor, Pai. Nós cremos, Pai. Nós precisamos acreditar nisso. Acreditar que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer no nosso meio. Nós de fato temos vivido um momento muito difícil, um tempo muito difícil. Talvez um tempo de pandemia, em alguns lugares um tempo de crise. Um tempo que muitos têm se esfriado. O amor de muitos tem se esfriado. Então, de fato, tem sido um tempo difícil. E muitas pessoas não têm conseguido permanecer
por nós estarmos vivendo esse tempo difícil. Mas nós precisamos continuar acreditando que grandes coisas ainda vão acontecer, porque nós cremos e vivemos, nos movemos através de um Deus de grandes coisas, através de um Deus que realiza grandes milagres, através de um Deus que faz algo sobrenatural nas nossas vidas. Imagine que a sua vida é uma linha reta. E no final dessa linha, o final dessa linha é o reino dos céus. E para nós chegarmos no final dessa linha, nós precisamos continuar olhando para frente. Porque se nós não olharmos para frente, nós perdemos o equilíbrio. Então, se nós queremos chegar até o final dessa linha, se nós queremos chegar até o reino dos céus, nós precisamos olhar para frente. Para nós não perdermos o equilíbrio. Olhar para quem? Para o centro, que é Jesus. Ontem eu estava fazendo uma caminhada. Eu gosto de fazer caminhada para minha saúde mental. Porque caminhar faz bem. Você está em contato com a criação, faz bem para sua mente. Então, apenas ontem Deus falou no meu coração, talvez como eu não ouvia há muitos dias. Só em uma manhã Deus falou muitas coisas no meu coração. Só nessa manhã Deus me renovou de uma maneira inexplicável. Então, andando ali, caminhando ali naquele momento, olhando para o alto, Deus sempre trazia um versículo no meu coração, que é: olho para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E a todo momento Deus trazia aquele versículo no meu coração, que é Salmo 121. Olho para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Repita comigo: de onde virá o meu socorro? Agora olha para alguém que está perto de você ou que está do seu lado e diga para essa pessoa: o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós precisamos nos lembrar disso, que o nosso socorro está no Senhor, o Criador de todas essas coisas. Então, ainda caminhando, estava tocando louvor no meu fone, e esse louvor dizia que: se eu caminhar pelo fogo, não me queimarei, porque tu estás comigo. Se eu caminhar pelas águas, não me afundarei, porque tu estás comigo. E mais uma vez o Senhor trazia ao meu coração, sabe por quê? Porque o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, você já teve contato com esse versículo. Ou você já ouviu, ou você já leu, você viu em algum lugar. Mas eu parei para pensar quantas vezes será que nós paramos para colocar esse versículo em prática. Porque ouvir, nós sempre ouvimos, mas às vezes aquilo não permanece no nosso coração. Quantas vezes você parou para colocar esse versículo em prática? Como assim? Quantas vezes você parou para olhar para o céu e se lembrar que seu socorro viria do Senhor? Quantas vezes no momento de angústia você parou para olhar para o céu e se lembrar que o seu socorro viria do Senhor? Quantas vezes no momento de solidão você parou para olhar para os céus e se lembrar que o seu socorro viria do Senhor? Quantas vezes no momento de medo nós não paramos para olhar para o céu e nos lembrar que o nosso socorro vem do Senhor? Nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos parar para colocar aquilo que nós estamos ouvindo mais em prática. Aquilo que nós às vezes estamos declarando mais em prática. Apenas nessa manhã de ontem, Deus trouxe coisas ao meu coração. Porque eu olhava para a natureza e via Deus falando comigo de alguma maneira. Porque você olha para a natureza e a criação do Senhor, então reflete a imagem dele. Então só de olhar para a natureza, você vê o Senhor, você ouve o Senhor.
Você para ter um contato com o Senhor. O que às vezes, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente não permite que aconteça. Nós não vemos os detalhes do Senhor nas pequenas coisas. E eu falei, nossa Deus, como é bom estar em contato com a sua criação e poder ouvir o Senhor falando comigo. Mas Deus também trouxe ao meu coração, você também é minha obra, você também é minha criação. Você também foi planejada pelas minhas próprias mãos. Então por que será que às vezes a gente não olha para o nosso interior e vê o Senhor como a gente olha para a natureza e vê o Senhor? Porque nós também somos criação dele. Então nós precisamos olhar um para os outros e ver esse reflexo do Senhor. Nós precisamos olhar para o nosso próprio interior e ver esse reflexo do Senhor em nós. Porque em um momento, olhando para a criação, eu fui renovada em força. Então talvez, se você for cheio do Espírito Santo, se nós formos cheios do Espírito Santo, ao olhar para dentro de nós mesmos, nós podemos ser renovados, nós podemos ser fortes. Porque aquele que habita no nosso interior é maior do que toda luta, maior do que toda dificuldade, maior do que tudo isso que está acontecendo ao nosso redor ou no mundo, maior do que tudo que parece que não tem uma solução nas nossas vidas. Mas por quê? Porque às vezes nós olhamos para nós mesmos e não vemos força do Senhor, não vemos o Senhor para falar conosco. Por quê? Talvez nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos voltar à essência. Trazer a nossa adoração de volta à essência. Louvar ao Senhor na essência da adoração, que é o próprio Jesus. Nós precisamos trazer a essência no momento de louvor aqui, como nós estamos aqui agora. No momento da palavra, trazer a essência quando alguém está ministrando louvor, não importa qual seja essa pessoa, porque quem está se movendo ali é o Senhor. Trazer a essência para a palavra, não importa quem esteja ministrando aquela palavra, porque quem trouxe aquilo surgiu, nasceu no coração de Deus, e ele apenas está usando vidas para falar ao nosso coração. Mas nós só vamos ver esse cuidado dele por nós se nós voltarmos os nossos olhos para o Senhor. Se nós voltarmos os nossos olhos para o Senhor e para a essência. Se nós voltarmos a realizar todas as coisas que nós fazemos, entendendo que tudo que nós realizamos é dele, por ele e para ele. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Peça a Ele: Senhor, traga-me de volta a tua essência. Traga-me de volta a essência da adoração, Pai. Traga-me de volta a tua presença verdadeira. Pai, que tudo que eu fizer tenha a essência da adoração. Que tudo que eu fizer tenha Jesus. Que tudo que eu fizer, Pai, o Senhor seja o centro. Mesmo que para isso eu precise me calar. Mesmo que para isso eu precise calar o meu próprio eu, Senhor. Mas traga-me de volta a essência da adoração. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei.
Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. Oh, me perdoa. Estou voltando à essência da adoração. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. Mais uma vez, diga a Ele: estou voltando à essência da adoração. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. Amém, Jesus, que nós possamos voltar os nossos olhos para Ti, Pai. Voltar a fazer aquilo tendo o Senhor como centro de nossas vidas, Pai, e de todas as nossas atitudes, Pai. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos, Pai. Nós precisamos aprender contigo, Pai. Precisamos continuar aprendendo contigo, Pai. Porque em nós existem falhas e grandes falhas, Pai. Mas nós acreditamos, Senhor, que o Senhor é aquele que pode mudar o que é preciso em nós. É aquele que pode mudar o que é preciso no nosso interior. É aquele que pode mudar, Pai, aquilo que é preciso para que nós possamos Te louvar, Te adorar, viver para Ti, Pai. Tendo o Senhor, somente o Senhor como centro, Pai. Que os nossos olhos se voltem para Ti, Pai, de verdade, Senhor Deus. Que nós possamos viver uma vida real, verdadeira, no Teu Evangelho, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Nós vamos passar agora pelo momento da oferta. E que você possa louvar o Senhor também, junto com a gente. Sinta-se à vontade para trazer a sua oferta aqui à frente. E se não tiver uma oferta hoje, que você possa ofertar a sua vida ao Senhor. Amém?
dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém, Pai. Seja adorado e exaltado. Você pode aplaudir mais uma vez. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Deus abençoe a vida dos amados irmãos. Amém? Amém? Você pode estender as suas mãos aqui em direção ao gasofilácio. Vamos agradecer a Deus por cada semente semeada na casa do Senhor. Pai, nós queremos te louvar nesta noite, Deus, e te bendizer por cada vida que ofertou, dizimou na tua casa nesta noite, que tem se submetido, Deus, à ordenança do Senhor, através da tua palavra, aquilo que o Senhor deixou para nós praticarmos. Deus, que o Senhor nos ajude a ser fiéis a ti, Senhor, com as nossas finanças, mas também que nós venhamos, ó Deus, praticar a tua palavra na nossa vida também, no sentido de praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade para com o Senhor. Deus, usa, Senhor, Deus, dessas finanças, ó Pai, que o Senhor possa prosperar, multiplicar, para que o Senhor possa, Deus, fazer coisas grandes através de pouco recurso, mas de um grande Deus que está do nosso lado, Senhor. Muitas vezes nós olhamos para os nossos recursos e achamos pouco para aquilo que nós sonhamos e desejamos fazer, e muitas vezes nos esquecemos que existe um Deus poderoso que está do nosso lado, que multiplica e que faz o possível na nossa vida, aquilo que é impossível se tornar possível. Nós te louvamos, Deus, nessa noite por isso, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu gostaria aqui de passar aqui um recadinho para a igreja. Nós estamos aí
vivendo um tempo de pandemia, mas nem por isso vamos deixar de cultuar e adorar o Senhor. Gostaria de comunicar à amada igreja que no próximo final de semana, sem ser esse que nós vamos entrar agora, final de semana do dia 13 e 14 de fevereiro, nós vamos estar aqui celebrando 45 anos da Igreja Evangélica Nazareno de Cana Verde. Isso é muita bênção, né? E nós temos que agradecer ao Senhor, celebrar o Senhor com alegria e bendizer o nome dEle, porque Ele tem sustentado essa obra. Quantas vidas já não passaram por aqui, já não semearam, já não deixaram aqui a sua marca. Muitas vezes nessas datas a gente lembra de irmãos e irmãs que ajudaram e até hoje ainda ajuda com o seu dom, com o seu talento, com o seu chamado, com o seu ministério nessa obra. E assim vai continuar sendo até o dia que o Senhor Jesus voltar para buscar a igreja dele. Então esse é um dia de nós agradecermos ao Senhor, sabe? Porque o Senhor tem sido fiel, irmãos. Sabe quantas coisas já não aconteceu durante esses 45 anos nesse ministério? Mas Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar cuidando de nós e nos ajudando e nos capacitando a fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? Então quero deixar aqui, enfatizar que nesse final de semana, 13 e 14, seria aí o final de semana de carnaval, onde poderíamos fazer o retiro, mas pela realidade que nós estamos vivendo, não é possível a gente se reunir num sítio, num lugar fechado, ficar com mais de 60 pessoas ali 4, 5 dias. Não tem como, não é aconselhável e estamos indo contra o protocolo se a gente proceder assim. Então, o que nós decidimos fazer? Trazer o aniversário da igreja para essa data. E no sábado teremos o culto aqui às 19h30. No domingo será às 9 horas da manhã a ceia do mês de fevereiro, porque é o segundo domingo do mês. Então coincidiu de ser justamente nesse final de semana que vamos aí celebrar o aniversário da igreja. Então os irmãos, no domingo dia 14 às 9 horas da manhã, nós teremos a ceia aqui pela manhã às 9 horas e à noite às 19 horas o culto da família, o culto ao Senhor. E nesse final de semana o pastor Luiz vai estar aqui na igreja ministrando em nossas vidas. Amém, queridos? Então venha, participe, convide alguém para estar aqui com você também. Seja alguém aí um instrumento do Senhor para que vidas possam se achegar ao Senhor através da sua vida. Amém? Que a gente seja um canal de Deus na vida dessas pessoas. Bom, também quero lembrar aqui os irmãos que nós retornamos com a escola bíblica. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos aqui a escola bíblica. E a partir desse domingo, nós retornamos com a escola bíblica para as crianças também, né? Nós vamos ter aqui 2 salas, uma para crianças de 1 a 4 anos e outra sala para as crianças de 5 a 11 anos, tá bom? Então, venha, as professoras estão aí se preparando para trazer um conteúdo abençoado. Então você vem, traga o seu filho, sua filha, para estar aqui aprendendo da palavra de Deus. E você também vai ficar aqui na sala dos adultos, junto com os jovens, né? Os jovens e os adultos, nós estamos juntos por alguns dias, por algum tempo, devido a essa questão de espaço, né, querido? Aqui na igreja, dentro da igreja aqui, fica mais fácil a gente trabalhar os espaços, respeitando aí o distanciamento. Agora, se você põe os jovens numa sala só, fica um pouco difícil. A gente tem uma carência de sala com bastante espaço. Então a gente decidiu proceder assim, tá bom? Os jovens e os adultos, por enquanto, vão permanecer aqui na igreja junto, tendo aula junto. Ok? Amém? Você pode abrir a sua Bíblia aí, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Boa noite para você que está aí acompanhando esse culto, também através do Facebook da igreja.
Deus possa falar ao seu coração também. Você que está nos assistindo, Deus abençoe a sua vida. Se você que está aqui dentro da igreja, você tem uma caneta aí, quer marcar, nós vamos falar alguns versículos, citar alguns versículos. E é importante a gente falar, a gente anotar, perdão. É importante a gente anotar, porque são muita informação. Irmãos, eu vou ficar um pouco no escuro aqui, porque eu vou apresentar algumas coisas aqui no telão, porque não tem como a gente falar desse tema sem a gente se aprofundar um pouco, mostrar alguma coisa, porque eu entendo que quando a gente visualiza, a gente tem mais facilidade de compreender algumas coisas, tá bom? Então, os irmãos, fique atento. Se quiser anotar alguns versículos que nós vamos falar aqui, porque hoje eu quero falar um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja. Isso é um assunto que precisa ser mais falado dentro da igreja, para a igreja estar preparada para viver esse arrebatamento, para viver o dia do Senhor, porque nós estamos nas vésperas dos dias do Senhor. Sabe quando você olha para uma árvore, independente de qual fruto ela produza, mas quando você olha para um pé de algum fruto, e você sabe que quando ele começa a dar suas flores, você sabe que o verão está chegando, porque ele já está florido. Então sabe que ali está a primavera e logo vem o verão. Você tem certeza disso, devido ali aquele pé de fruto, ele demonstra isso através das suas flores. Assim também é em relação à volta do Senhor Jesus. Nós estamos vendo os acontecimentos aí fora, o que está acontecendo, e a palavra de Deus diz que tudo que está acontecendo hoje aconteceria nos dias em que o Senhor estivesse para voltar. Então que nós possamos estar atentos à palavra de Deus, o que a Bíblia diz a respeito da volta do Senhor. Amém? Eu quero ler com você aí Mateus capítulo 24, versículo 37. Mateus 24, 37 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Somente até aqui por enquanto. Eu li do versículo 37 ao 39, Mateus 24, 37 ao 39. Queridos, a palavra de Deus diz aqui, com base nisso que nós lemos, que a volta do Senhor será como nos dias de Noé. O que acontecia nos dias de Noé? O pecado predominava no meio do povo. Uma vida de iniquidade, uma vida que desagradava aos olhos do Senhor. Essa era a vida que o povo levava naqueles tempos, nos dias de Noé. E a palavra de Deus diz que um dia Deus visita Noé e fala para Noé: Noé, constrói uma arca. Constrói uma arca. Deus deu uma missão para Noé. E através daquela missão que Deus deu a Noé, Noé passou cerca de 100 anos para construir aquela arca. Então, nesse tempo todo, Deus não fala mais com Noé no sentido de motivá-lo a continuar com o propósito, porque uma vez que Deus falou, Noé entendeu que era a voz de Deus, ele reconheceu e sabia que era Deus, e ele sabia que Deus seria fiel para com ele. Então ele não largou aquele propósito, porque ele sabia que se ele largasse, não só ele, mas toda a sua família sofreria as consequências. Então Noé fica firme naquele propósito e constrói a arca. Só que as pessoas, elas viam Noé construindo a arca e perguntavam: o que você está fazendo? Por que você está fazendo? O que você está construindo? E Noé começava a pregar para as pessoas, mas as pessoas zombavam, as pessoas debochavam, as pessoas davam risada.
as pessoas faziam piada. Por que que hoje tem muitas pessoas que não conseguem falar de Jesus para outras pessoas? Muitas vezes porque tem vergonha, tem medo de como será a reação de quem está ouvindo ela, porque talvez se você falar de Jesus para alguém, essa pessoa pode virar para você, dar uma risadinha, né, debochada, pode fazer uma piada. Ah, então quer dizer que agora está se escondendo atrás da Bíblia, então quer dizer que agora você virou crente. Ah, então quer dizer que agora você é crente, você é o certo e eu sou o errado. Então muitas vezes, por causa da reação das pessoas, nós nos calamos. Mas nós precisamos entender que Noé viveu isso. Noé, ele foi afrontado. Noé, ele foi motivo de chacota, motivo de piada. As pessoas faziam piada. Como pode? Que chuva que é essa que vai vir? Olha a região que a gente mora, você sabe disso. Aqui quase não chove. Agora você vem falar que vai vir uma chuva ao ponto de inundar tudo? As pessoas não acreditaram. Mas durante 100 anos Noé ficou no propósito, enquanto ele construía pregando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o dia do dilúvio era um dia comum. Como nós lemos aqui, as pessoas, nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Dia normal. Querido, esse ano de 2021, nós temos acho que 5 casamentos, né? 5 casamentos, compromisso com 5 casamentos. Um aqui em Cana Verde, mas os outros 4 referente à igreja onde nós pertencíamos em Jacareí. Então nós vemos assim, as pessoas estão se casando, as pessoas estão se dando em casamento, as pessoas estão curtindo a vida. Ah, eu sou muito jovem ainda, né? Tem muito para viver, tem muito para aproveitar. Depois eu vejo o que eu faço da minha vida, depois eu recorro ao Senhor, depois eu me arrependo, peço perdão e está tudo certo. Querido, nós estamos vivendo as vésperas do dia do Senhor. Nós estamos vivendo as vésperas do dia do Senhor raptar a sua noiva dessa terra. E nós precisamos estar atentos, nos posicionarmos em relação a isso e estar também agindo em relação à nossa família. Precisamos entender que isso precisa ser passado. Nós precisamos, eu volto a dizer aqui que falamos no culto de domingo passado, falando a respeito da missão da igreja, nós precisamos praticar, compartilhar as boas novas de Cristo, que Ele está vindo. E eu quero explicar para você como será essa vinda com base naquilo que nós entendemos e cremos na palavra de Deus. Não quero aqui, você que está nos assistindo, acompanhando, talvez você tenha uma visão diferente daquilo que nós vamos falar aqui. Não quero aqui doutrinar você, mas eu quero aqui apresentar algo com base bíblica na palavra de Deus, de como será a vinda do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor virá, mas ela menciona que Jesus virá em 2 momentos. Ela menciona, não é 2 vindas. Jesus vai vir pela segunda vez. Ele veio a primeira quando ele habitou nessa terra, viveu nessa terra. A segunda volta de Cristo nessa terra se resume em 2 momentos, em 2 acontecimentos. E nós vamos ver isso aqui. Agora, o arrebatamento da igreja é o rapto dos santos da terra e o acontecimento global, simultâneo em todo o planeta. A palavra de Deus diz para nós em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 52, assim ó: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse evento será inesperado, é algo rápido. Você que está aí no seu lugar, você que está nos assistindo, pisca o seu olho aí, dá uma piscadinha. É rápida, não é a piscada? É num piscar de olhos, querido. O Senhor levou a igreja. Num piscar de olhos.
Uns irão, outros ficarão. Precisamos entender que nessa primeira fase da volta de Jesus, Jesus ele não vem na terra. A Bíblia diz que ele vem até as nuvens. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e subirão aos céus. E aqueles que estão aqui terão o seu corpo, como aqui está dizendo, nós seremos transformados, os nossos corpos, aquele que estão aqui viverá uma transformação e subirá para a glória também com o Senhor. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, abre a sua Bíblia aí. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Deixa eu abrir aqui também. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, ali está falando do 16, mas eu vou ler do versículo 13 em diante. Versículo 13 diz assim: irmãos, a minha Bíblia, a Bíblia que eu estou lendo aqui é a Bíblia linguagem de hoje, tá, querida? É uma versão mais atualizada, mas não perde o sentido aí da frase, do que você está lendo, do que está na sua Bíblia aí também, tá bom? Diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Versículo 15: de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Aí 16 diz: porque haverá um grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu, e aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras, ok? Então nós entendemos que essa primeira fase da volta de Jesus, Jesus ele não vem na terra, Jesus ele vem aos céus, ele para aqui nas nuvens, e ali com a voz de comando do arcanjo, como nós acabamos de ler, e o ressoar da trombeta, os mortos ressuscitarão. Aqueles que morreram em Cristo não vão ressuscitar todos que estão mortos, só vão ressuscitar aqueles que morreram com a sua fé em Cristo, aqueles que eram convertidos no Senhor Jesus, não numa religião, mas em Cristo. Esses vão ressuscitar, ressuscitarão e subirão aos céus, querido. Isso vai ser um marco na história, nessa terra. Sabe por quê? Quantos cristãos, se a gente estudar um pouquinho sobre a história da igreja, nós vamos descobrir quantos cristãos morreram crucificado e queimado. O fogo, ele vai devolver aqueles que eles consumiram. O mar, ele vai devolver aqueles que eles engoliram, que morreram afogados, mas eram servos do Senhor. Todos que morreram em Cristo ressuscitarão nesse dia. E a igreja que estiver viva neste tempo, que eu creio que nós e os nossos filhos são a geração do arrebatamento da igreja de Cristo. Eu creio nisso, porque não vai demorar muito tempo para que o Senhor busque a igreja dele. Entenda, querido, que o que falta para Jesus voltar, o que falta acontecer para Jesus voltar, por incrível que pareça, existem lugares que ainda precisa ser anunciado o Evangelho de Cristo. E a Bíblia diz que não é quando o último se converter,
mas é quando o último ouvir, aí o Senhor virá dos céus. Porque ninguém parte dessa terra sem ter uma oportunidade de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Porque no dia do juízo, ninguém poderá dizer: Senhor, mas eu não sabia, eu não tive a oportunidade de receber o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Então todos têm a oportunidade, e todos terão a oportunidade. Enquanto isso não acontecer, Jesus não vem, mas Jesus está chegando, Jesus está vindo, porque o Evangelho tem se expandido. Esse tempo, mês que vem nós vamos fazer 1 ano de pandemia. 1 ano de pandemia. E nesse 1 ano nós ficamos aí aproximadamente entre 4 a 6 meses fazendo apenas cultos online, sem ser presencial. E nesses cultos, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tendo cultos online, o Evangelho foi sendo divulgado e propagado de uma forma muito grande, se expandiu de uma maneira sobrenatural, fora do comum. Então, por esses dias, você pode perceber que por mais que nós temos dificuldades de compartilhar do Evangelho, mas esse culto, esse momento, o culto do Senhor, ele tem sido compartilhado nas redes sociais com outras pessoas, ainda que as pessoas entrem e não fiquem o culto inteiro participando, mas ali 1 minuto, 2 minutos, o tempo que ela fica ali, uma semente é lançada, uma palavra que ela ouve, aquilo vai ficar no coração daquela pessoa, e um dia aquela semente ela pode brotar. Então entenda que o Evangelho ele precisa ser propagado, e ele tem sido. E nós entendemos que aqui em 1 Tessalonicenses ele relata, capítulo 4, ele relata a primeira fase da volta do Senhor Jesus. Diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Querido, esse momento aqui não dá momento de você parar para pensar, de você se arrepender, de você fazer alguma coisa. É um piscar de olhos, acabou, fomos para a eternidade. Então precisamos tomar a decisão, pensar, refletir sobre como nós estamos vivendo a nossa vida hoje, agora, nesse momento. Porque nesse momento aqui não tem tempo para isso, é um piscar de olhos. Teremos um corpo incorruptível e imortal, porque em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 53, vai dizer assim para nós: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, a esperança da igreja. Jesus está voltando. A primeira fase da vinda de Jesus, ele não põe o pé na terra. Jesus arrebata a sua igreja. Quem é a igreja? É aqueles que batem no peito e dizem: eu sou a igreja. Muitos estão na igreja, mas não são a igreja. Muitos estão no meio. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, aqui não dá para a gente falar em poucos minutos, se aprofundar muito, entrar muito na questão, para falar com exatidão, com simplificar e se aprofundar mais, com pouco tempo que a gente tem. Mas eu quero explicar para você, que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, que uma mulher daria à luz a um menino. Essa mulher, ela representa a igreja de Cristo na terra. E esse menino que está sendo gerado, muita gente fala que é Jesus, né? Foi Jesus quando nasceu, mas esse menino não é Jesus. Não é, porque a Bíblia diz em Apocalipse 12 que esse menino, quando ele nasce, ele é arrebatado ao céu. Jesus, quando nasceu, não foi para o céu. Jesus escondeu, sim. Deus escondeu, sim, Jesus. Mandou que José e Maria fossem para o Egito por causa da perseguição, mas ele não foi arrebatado ao céu. Então, no meio desse povo que se diz igreja, está sendo gerada um povo que representa, através desse menino, que são os vencedores, que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3.
Esses são os vencedores. Só vai subir no arrebatamento aqueles que perseverarem até o fim. Por que perseverar, pastor, até o fim? Nós entendemos que o tempo da grande tribulação nós não estaremos aqui. Esse evento nós cremos que ele acontecerá antes da tribulação, e eu mostro para você na Bíblia. Só que nós precisamos entender que há um tempo difícil que nós estamos vivendo. Esse tempo hoje que a igreja está vivendo é um tempo difícil. Quantas pessoas estão desistindo da sua fé? Quantas pessoas estão desistindo de uma vida com Deus nos dias de hoje? E a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Mas sabe o que é maravilhoso? É que aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que permanecerem até o fim, o Senhor fará grandes coisas, o Senhor dará a vida eterna, o Senhor dará condições. Apocalipse capítulo 2 vai dizer para nós que aqueles que perseverarem até o fim, o Senhor dará autoridade sobre as nações, colocará sobre a mão desses vencedores um cetro de ferro. Sabe o que isso representa? Que nós vamos reinar com Cristo nessa terra. Que aí entra a segunda fase da volta de Jesus. Jesus arrebatou a sua igreja, e o que acontece agora? Aqueles vencedores que foram levados aos céus, que subiram para a glória com o Senhor, essas vidas vão passar pelo tempo ali das bodas do Cordeiro, vão receber o seu galardão, aquilo que você fez nessa terra, que muitas vezes talvez o homem não reconheceu, mas nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, e você será recompensado por tudo aquilo que você fez em prol do reino de Deus nessa terra. O Senhor vai honrar você, vai recompensar você, e você se assentará na mesa com Ele. Bodas do Cordeiro é isso. Mas enquanto isso, aqui na terra vai acontecer o evento da grande tribulação, que são 7 anos. 7 anos do período da grande tribulação, que aí é onde o anticristo ele terá o domínio sobre a terra. Você percebe que nós estamos caminhando para uma realidade em que o caos ele tem tomado conta do mundo. Essa pandemia gerou um caos mundial. Não foi numa nação só. Você percebe-se que logo logo nós vamos começar a ver líderes, pessoas influentes mundialmente falando, apontando alguém para assumir uma liderança mundial. Nós vemos hoje como que a fome impera na África, no continente africano. Imagine alguém surgindo e acabando com a fome na África. Imagine alguém surgindo e acabando com a miséria na Índia. Imagine alguém surgindo, acabando com esse caos que nós vivemos no nosso país, com essa política corrupta que nós vivemos. Os problemas vão acabar, porque é uma falsa paz. O anticristo ele vai trazer uma falsa paz. As pessoas vão olhar e falar: não, mas ele é um bom líder, ele tem feito um bom trabalho, ele tem resolvido problemas que muitos outros tentaram e não conseguiram, porque se corromperam, mas ele fez. Mas a palavra de Deus diz que quando chegar no meio desse período, essa falsa paz vai ser quebrada, e o diabo ele se levantará, e todos vão conhecer a verdadeira face de Satanás. Mas vamos aqui passar por o período da segunda fase da vinda de Cristo, que é a fase que ele vem em glória. Abre a sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Porque na primeira fase, em 1 Tessalonicenses, fala que Jesus vem, mas vem nas nuvens, ele vem de uma forma oculta. Somente a igreja que vai ser arrebatada que o verá nas nuvens. Agora em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz assim para nós: olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que atravessaram
com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Vou ler numa outra versão aqui mais tradicional. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Agora ele vem de uma forma visível. Ele vem em glória. Lucas capítulo 21 também vai falar isso para nós, que Jesus agora ele vem em glória, de uma forma notória, que todos veem ali ele vindo. 7 anos, aqui tem um gráfico aqui que fica bem mais fácil da gente explicar. Aqui é o arrebatamento, o rapto, aonde o Senhor tirará os vencedores da terra, aqueles que perseveraram até o fim. Depois desse evento vem esse período de 7 anos que está aqui, e depois vem a vinda de Jesus em glória. 7 anos depois do arrebatamento da igreja, o Senhor virá em glória visível aos olhos humanos. Mateus 24:30, olha o que diz aqui, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Jesus declarou isso em Mateus. Depois o Senhor leva o apóstolo João a escrever Apocalipse 1:7, que é um versículo que liga aqui um versículo no outro, fala sobre o mesmo fato, o mesmo acontecimento. Nesse retorno de Jesus à terra, ele vem acompanhado dos santos. Jesus não vem sozinho. Quem são esses santos aqui? São os vencedores que foram tirados da terra. Foram os vencedores que perseveraram até o fim. Veja que Jesus ele fala para 7 igrejas: aquele que vencer, ele fará alguma coisa. Para uns ele fala: eu darei a coroa da vida. Para outros ele fala: eu darei autoridade sobre as nações. Para outros ele fala que poupará, guardará do dia da grande tribulação. Apocalipse 3:10, Jesus fala isso, que ele guardará nós do período da grande tribulação. Então é por isso que nós cremos que nós vamos ser tirados daqui no momento em que o anticristo reinar nessa terra. O que impede o anticristo de reinar hoje? O que impede Satanás de reinar hoje aqui na terra? O Espírito Santo de Deus, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Enquanto a igreja de Cristo, os vencedores, o Espírito Santo de Deus estiver nessa terra, Satanás não tem autoridade, e muito menos os seus comandados. Porque Satanás, ele também tem uma imagem de uma falsa trindade. Nós não temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Satanás também tem a sua falsa trindade. Tem Satanás, que a Bíblia menciona ele em Apocalipse como dragão. Nós temos o anticristo, que a Bíblia menciona ele como a besta. E nós temos o falso profeta. O falso profeta, ele vai se manifestar de uma forma em que ele vai realizar sinais nessa terra que vão enganar a muitos. Falsos milagres. A Bíblia diz em Apocalipse 13 que ele vai dar ordem para descer fogo do céu, da mesma maneira como Elias orou para descer fogo do céu e queimar o altar de Baal. Esse falso profeta, ele vai dizer isso, está lá em Apocalipse capítulo 13. Ele vai dar ordem para descer fogo do céu, e as pessoas vão ficar maravilhadas, porque hoje, infelizmente, as pessoas estão correndo atrás de sinais. Não, vamos lá no fulano de tal, porque Deus revela para ele. Vamos lá no fulano de tal, porque quando ele ora, as coisas acontecem. Meu querido, quando você ora, as coisas acontecem também, porque a autoridade foi dada sobre mim e sobre você. E a Bíblia diz que nós não temos que correr atrás dos sinais. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Se você crê que Jesus morreu numa cruz para trazer vida eterna para mim e para você, você pode ficar tranquilo que quando você dobrar o teu joelho na tua casa, Deus vai ouvir a tua oração e os sinais surgirão na sua vida. Você não precisa correr atrás de profeta, você não precisa correr atrás de milagre. O milagre virá até você. A Bíblia nos ensina isso, mas qual é a realidade que nós vemos hoje? As pessoas correndo atrás do milagre, por isso que elas serão enganadas,
Porque o falso profeta, ele vai mostrar sinais para provar que ele é o enviado de Deus. Então nós precisamos estar atento, querido. Como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Satanás, não se esqueça que ele era Lúcifer, um anjo de luz. Ele tem poder de se transformar num anjo de luz. Não se iluda com isso. Mas o que habita em mim e em você, que é o Espírito Santo de Deus, ele não nos deixa ser enganado. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra, para não sermos enganados com falsos profetas. Amém? Então aqui em Judas, aqui está Judas 1,14, mas Judas só tem um capítulo, então é capítulo único. No versículo 14 diz assim, ó: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Veja bem, Enoque, ele foi o sétimo, ou seja, a sétima geração depois de Adão. Enoque foi aquele que foi levado aos céus, foi arrebatado. Então nós vemos que Enoque já lá atrás, no princípio de tudo, ele já tinha profetizado o dia que o Senhor Jesus viria em glória, e ele não viria sozinho, mas ele viria com os santos, que são os vencedores, que subiram e foram arrebatados por ele nessa terra. Qual o propósito de Jesus vir em glória? Primeiro propósito dele, julgar as nações. Aqui em Judas ainda, no versículo 15 diz assim: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Ele quem? Jesus. Sabe quando você vê alguém debochando de Jesus, debochando do Evangelho, fazendo piadinha, tirando sarro? Haverá o acerto de contas. Se não houver arrependimento, haverá um acerto de contas. Jesus, ele vai cobrar. Jesus, ele virá na terra para julgar as nações, porque as nações hoje têm feito uma imagem do Evangelho como se fosse algo banal, como se fosse algo que não é necessário para as nossas vidas. Isso daqui é antiquado, isso daqui é um ótimo livro para se estudar história, mas não é algo que se pratique hoje, que nós possamos viver, porque o mundo mudou, o mundo virou uma outra realidade, e nós temos que nos atualizar também. Como outros dias para trás aí, eu creio que você viu nas redes sociais, pastores, pessoas influentes no meio do Evangelho, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Por quê? Porque elas se renovam a cada manhã, na minha e na sua vida. A Bíblia não é um livro antiquado. Então entenda que hoje nós temos a oportunidade de nos arrepender de qualquer ato de impiedade, e nós precisamos passar isso para as pessoas, ensinar que tudo que nós praticamos, existe o perdão está ao alcance de todos hoje, mas chegará o dia que não será como é nos dias de hoje. Hoje nós vivemos o tempo da graça. Eu e você precisamos simplesmente crer no Senhor Jesus, para que nós alcancemos a salvação. Mas haverá um tempo em que as pessoas vão procurar e não vão encontrar. Busquem o Senhor enquanto se pode achar, porque haverá o dia que as pessoas vão bater na porta da igreja, mas não vai haver. Eu creio, em nome de Jesus, que nós não vamos estar aqui, mas eu vou deixar a chave ali na fechadura. Se alguém quiser realizar um culto aqui no período da grande tribulação, fica à vontade. Mas eu creio através da palavra do Senhor que nós vamos subir para a glória. Nós não estaremos aqui. Então que nós possamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Hoje Ele está acessível, mas no tempo da grande tribulação vai haver salvação? Vai, lógico que vai. Só que não é como hoje, porque hoje nós temos o Espírito Santo,
que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas quando os vencedores forem arrebatados dessa terra, a Bíblia diz que o amigo do noivo subirá junto. Aí sim começa o período da grande tribulação, porque ele começa quando o anticristo tiver domínio sobre os governos, e ele só terá quando o Senhor tirar o povo dele dessa terra. Por isso que estar na igreja não quer dizer nada, querido. Jesus está aqui na minha vida. Eu vivo realmente uma vida temente ao Senhor? Porque vir à igreja não quer dizer nada. Mas se Jesus mora em mim, se eu tenho temor à palavra de Deus, você pode ter certeza que você vai ser um dos vencedores. Amém? Vamos correr aqui. Então, o primeiro propósito de Jesus foi julgar as nações. O segundo foi restaurar o trono de Davi. Por quê? Haverá o terceiro templo em Jerusalém. Esse terceiro templo vai ser construído, e o anticristo vai se assentar no trono dentro desse templo. Ele vai ser uma pessoa convidada a estar lá. E quando Jesus vier em glória, Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33 diz assim: e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, ou seja, em Israel, e o seu reino não terá fim. Jesus, ele vai tirar o anticristo de lá. Mas o que vai acontecer depois? O terceiro propósito é destruir a besta. É que aqui está a sombra da lâmpada, mas é destruir a besta e o falso profeta. O terceiro propósito de Jesus aqui é fazer isso. Apocalipse capítulo 19, versículo 19 e 20 diz assim: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército, ou seja, Jesus, que vem montado no cavalo branco junto com o seu exército, que são os santos que vêm com ele. Então a besta se levantará para fazer guerra contra Jesus e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, eles serão lançados vivos no inferno. Não haverá misericórdia para eles. O quarto propósito é estabelecer o reino de justiça e paz na terra, o reino de Deus por 1000 anos. Isaías capítulo 2, versículo 3 diz isso: e irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, o Deus de Israel, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. O governo sairá para toda a terra de Jerusalém. Jesus restaurará a justiça. Jesus trará a verdadeira paz para essa terra. Esse período da grande tribulação é um período de angústia e sofrimentos. Daniel capítulo 12, versículo 1 diz que: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia na qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Olha só o que está dizendo aqui em Daniel capítulo 12, versículo 1, que haverá um tempo nessa terra de angústia tão grande, que desde que existe a nação, desde que existe a terra, nunca houve até aquele tempo em que isso acontecer. Isso é muito sério. A Bíblia diz que pessoas vão desmaiar de pavor por causa desse tempo. Vão ficar apavoradas. Não tem mais o Espírito Santo para consolar. Só que quero dar uma pausa aqui, quero ler com você Apocalipse capítulo 3. Abra aí sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3.
Amém? Apocalipse 3, versículo 10 diz assim: vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Olha o que Jesus está dizendo aqui em outra versão: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O Senhor nos guardará, nos livrará, nos tirará deste lugar antes de acontecer o que está para acontecer, para pôr à prova todos os habitantes da terra. Por isso que nós entendemos que o arrebatamento ele acontece antes desse período da grande tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 2 também vai falar algo sobre isso, nós vamos ler daqui a pouco aqui. Mas nós vemos também que esse dia de angústia também é conhecido como dia do Senhor. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. A igreja, veja bem, não passará por esse período que é conhecido como a grande tribulação, porque a igreja estará na glória. Aqui é onde nós falamos dali que estará sentado nas bodas do Cordeiro, sentado na mesa, recebendo o seu galardão. Porém, será a era do anticristo. Aqui não é 1 Tessalonicenses, é 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu quero ler esse texto com você. Abre sua Bíblia aí se você puder. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Nós já estamos encerrando. Versículo 7 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 em diante, diz assim: a misteriosa maldade já está agindo. Que misteriosa maldade é essa? O governo de Satanás, o reino de Satanás, o comando de Satanás, ele já está agindo na terra, ele já tem agido. Então olha só, a misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Querido, quem não deixa a maldade de Satanás acontecer na terra de uma forma mesmo assim, sem impedimento? Que Satanás ele atua. Sim, os seus demônios agem hoje, mas eles são limitados, eles têm que se curvar no nome de Cristo, e em nome de Jesus eles têm que bater em retirada, porque não é nós, é o nome de Cristo que tem poder. Só que haverá um tempo que as coisas que tem que acontecer vão acontecer sem restrição. Por quê? Porque aquele que não deixa isso acontecer vai ser afastado, vai ser tirado daqui. É o Espírito Santo, querido. A igreja do Senhor também será tirada. Então não tem mais nada que o impeça de agir. Por isso que esse tempo é a era do anticristo. E na era do anticristo, os vencedores, aqueles que perseveram até o fim, não estarão nessa terra. Isso é muito sério. Nós não podemos brincar de ser crente. Não podemos levar a vida achando que não, mas uma vez salvo para sempre. Precisamos tomar cuidado. Jesus ele não vive com uma borracha. Cada pecado que a gente comete, ele vai lá e apaga o nome do livro da vida. Não é assim que funcionam as coisas. Só que a palavra de Deus diz que ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe qual é a intenção do meu e do seu coração. E se nós estamos brincando de ser crente, meu querido, pode ter certeza que se o dia do Senhor vier e nós não tomarmos uma posição na nossa vida, nós vamos ficar, não vamos subir. Todas as vezes, eu já falei isso aqui algumas vezes, todas as vezes que a Bíblia menciona o arrebatamento,
Sempre estão dois em algum lugar, um vai e o outro fica. A Bíblia sempre se refere a 50%. Você já parou para pensar nisso? Estarão dois no campo, um subirá, o outro vai ficar. A parábola das 10 virgens, 5 estavam prontas, 5 não. Quando Jesus conta a parábola dos 10 leprosos, 10 leprosos foram curados, mas só um foi salvo, porque só um voltou para agradecer. E quando ele agradeceu, Jesus falou para ele: a tua fé te salvou. Só ele recebeu salvação, mas os outros 9 não. Então nós vamos ver na palavra de Deus sempre mencionando, não estou aqui dizendo que só metade da igreja vai subir, misericórdia. A vontade de Deus é que todos sejam alcançados, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todos, sem exceção, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para nós não perecermos e ter vida eterna, nós precisamos crer. Então essa opção está aberta para todos, não é só para uma metade, é para todos, mas nem todos estão querendo mudar de vida. Sabe por quê, querido? Porque saciar a vontade da carne é bom, é prazeroso, é gostoso. É gostoso. Eu conheço um pastor amigo meu que ele brinca, ele fala que o pecado tem gosto de leite moça. É doce, mas no final ele amarga. A consequência dele é amarga. A consequência dele é a perdição. O salário do pecado é a morte. Então que hoje eu e você possamos nos conscientizar disso, que nós precisamos tomar uma posição diante de Deus. Chega de viver uma vida religiosa, chega de brincar de ser crente, mas que nós estejamos atentos, porque Ele está vindo e a sua vinda está próxima. O anticristo fará um concerto com a nação de Israel por uma semana de anos. Está lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, ou seja, uma semana de anos se refere a 7 anos. Mas na metade deste período o concerto será rompido. Jeremias 37 diz que só a partir daí é que começa o período da angústia de Jacó. Por quê? Os primeiros 3 anos e meio é uma falsa paz. Ninguém sabe o que acontece. Mas depois desse período, aí sim a máscara cai. E aí vem o domínio de Satanás sem máscara, como ele realmente é. Ok? Então este período foi determinado por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e para preparar a nação de Israel, o povo de Deus, para o encontro com o seu Messias. Amós capítulo 4, versículo 12. Que a igreja do Senhor esteja pronta e preparada para o encontro com o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso libertador, o nosso resgatador. Amém, queridos? Isso daqui é algo para a gente aplicar na escola bíblica, que a gente tem mais tempo, mas eu precisava, o Espírito Santo colocou no meu coração de falar um pouquinho hoje sobre o arrebatamento, porque muitas pessoas têm muitas dúvidas. Eu não sei se aqui nós esclarecemos alguma coisa, mas se você tem alguma dúvida, você tem liberdade de nos procurar e a gente conversar sobre isso, porque é bom falar sobre a volta de Jesus. Amém, queridos? Estude, pesquise, vai atrás, corre atrás também, porque o conhecimento está aí para todos nós. Não espere alguém chegar até você. Você já é um cristão no Senhor, você já é alguém convertido no Senhor. Então que você corra atrás, que você estude, pesquise e que você compartilhe essa bênção para as outras pessoas. Olha, o mundo está um caos, mas Jesus está vindo para nos tirar do meio desse caos e nos levar para um lugar aonde não há choro, não há dor, não há sofrimento, mas nós vamos viver uma eternidade com paz, vivendo em paz. Querido, isso não tem preço. Que nós não venhamos trocar a nossa salvação por um momento aí fora. Não vale a pena. Fica firme. Fica firme na presença do Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te louvar nesta noite, Deus. Nós queremos bendizer o teu santo nome.
Obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós, de ter entregado o seu único filho para morrer naquela cruz no nosso lugar. Alguém teve que morrer para que nós tivéssemos vida e vida eterna. E nós te louvamos, Senhor, nessa noite, porque nós não queremos abrir mão da nossa salvação por aquilo que Satanás tem tentado contra a nossa vida. Pai, que o Senhor possa nesta noite agir de uma maneira sobrenatural em nossos corações. Deus, ó Pai querido, nesta noite nós declaramos Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, e vem sem demora. Deus, nós entendemos que o arrebatamento será o maior acontecimento nessa terra, a volta do Senhor. Deus, que nós possamos estar preparados, porque nós vemos que o mundo está desapercebido, está dormindo, está distraído. Deus, nós percebemos também que a religião também vive desapercebida, vive distraída. Uma vida religiosa não assusta Satanás, nós sabemos disso. Deus, o que assusta Satanás é quando nós verdadeiramente dobramos os nossos joelhos na tua presença e declaramos que tu és na nossa vida. Tu és o Deus maravilhoso, o Deus poderoso, o único Deus que nós adoramos e servimos nessa terra. Pai, nós sabemos que isso estremece o inferno e Satanás bate em retirada, porque ele não aguenta ficar aonde habita a luz do Senhor, ó Pai. Mas sabemos que muitas vezes, ó Deus, a igreja do Senhor nessa terra também tem andado desapercebida, tem andado dormindo espiritualmente, Senhor. Deus, mas que o Senhor possa acordar a tua igreja nesta noite, que nós venhamos despertar e entender que o Senhor está vindo. Nós estamos vivendo as vésperas da tua volta. Deus, que o Senhor possa, Deus, abençoar a vida dos teus filhos, trazendo despertamento, trazendo avivamento. Deus, renovando as forças, em nome de Jesus. Que todo esfriamento possa cair por terra nesta noite, toda frieza espiritual, Deus, que possa cair por terra nesta noite, mas que nós venhamos nos quebrantar na tua presença, que nós venhamos, ó Deus, nos arrepender, Deus, dos nossos pecados na tua presença, porque, Deus, nós não queremos ficar de fora. Nós vamos perseverar, nós vamos permanecer na tua presença, Senhor, até o dia que o Senhor voltar. Deus, que o Senhor olhe para nós e o Senhor enxergue a igreja de Filadélfia, ainda, Deus, que o Senhor enxergue, ó Deus, um povo, uma igreja com pouca força, mas é uma igreja que tem procurado guardar a tua palavra, que tem procurado, Senhor, viver em santidade contigo, em fidelidade contigo, sem negar o teu nome com as nossas atitudes. Mas aonde nós estivermos, nós vamos resplandecer a luz do Senhor, Deus, e eu creio que por causa disso, ó Pai, o Senhor colocará diante de nós uma porta aberta, e essa porta não é porta de emprego, não é porta de milagre, é porta de salvação, é porta de vida eterna. Eu creio que há uma porta aberta para a igreja de Cristo nesta noite, para a igreja passar por ela, para viver uma eternidade com o Senhor. Mas para isso nós precisamos guardar a palavra do Senhor, nós precisamos ser fiel ao Senhor. Não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque se eu me envergonhar de falar do amor de Cristo, haverá o dia que o Senhor falará. O Senhor já disse isso, deixou registrado na sua palavra: da mesma maneira que vocês se envergonharam de mim, eu também me envergonharei de vocês no dia do Senhor. Deus, que nesta noite toda vergonha possa cair por terra, em nome de Jesus, mas que nós possamos agir com autoridade e ousadia nesses tempos, falando do teu amor. Não importa se
debochar, não importa se vão rir, não importa o que vão dizer, mas que eles possam ver a luz de Cristo em nós, em nome de Jesus. Nós não estamos aqui, Senhor Deus, para simplesmente, ó Pai, ser alguém compreensivo, no sentido de aceitar aquela pessoa, mas Deus, nós não podemos aceitar o pecado. Deus, nós sabemos que o Senhor ama o pecador, mas o Senhor abomina o pecado. Nós temos que, Deus, viver contra o pecado, mostrar que o Senhor ama sim nós pecadores, mas o pecado não. Nós precisamos pregar a tua palavra do jeitinho que ela é. Nós não precisamos, Senhor, enfeitar. Simplesmente precisamos dizer que o Senhor está vindo e que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos quebrantar. Oh Senhor, nos ajuda, Deus. A tua palavra diz que se o Senhor não abreviasse os tempos, os eleitos do Senhor não suportariam o que está por vir. Mas Senhor, nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Nos dê forças, Pai. Nos dê forças espirituais para nós sermos os atalaias do Senhor. Atalaias, aqueles que estão em vigilância, aqueles que estão atentos, aqueles que estão enxergando já o dia do Senhor e precisa anunciar para que todos estejam preparados. Deus, nós estamos aqui como atalaias, aqueles que vão, Senhor, alertar o povo, Deus, para que eles estejam prontos para viver o dia do Senhor nessa terra. Cuida de nós, Pai. Assim nós oramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém da igreja? Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Depois você leia na sua casa Apocalipse capítulo 13, Apocalipse 12. Você vai ver muitas coisas ali pertinentes para aquilo que nós estamos vivendo hoje. E o Espírito Santo de Deus vai mostrar muitas coisas ao seu coração. Amém? Você pode se colocar de pé neste momento? Nós vamos encerrar aqui esse culto. Peço perdão aos irmãos que esticamos 15 minutos hoje, um pouquinho a mais, mas eu precisava concluir isso daqui com os irmãos. Amém? Pai, muito obrigado por este culto, Senhor. Obrigado por este momento abençoado que nós tivemos aqui na tua casa. Que nesta hora, neste momento, o Senhor possa levar cada um dos teus filhos em paz, em segurança para os seus lares. Abençoa também a vida dos meus irmãos que estão nos acompanhando através dessa transmissão. Que o Senhor proporcione tanto para eles como para nós que estamos aqui no culto presencial um final de semana cheio da tua presença, um final de semana abençoado, um final de semana onde nós possamos ter a oportunidade de falar do teu amor, de orar pela vida de alguém, de dizer para alguém que o Senhor o ama. Deus, usa as nossas vidas por esses dias, em nome de Jesus, que aonde nós estivermos, nós possamos verdadeiramente resplandecer a luz do Senhor. Assim eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço a Ti pela vida de cada um dos Teus filhos, e eu creio que cada lar aqui representado nesta noite, Deus está vivendo ou viverá algo novo da parte do Senhor, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que o grande amor do nosso Deus, a graça maravilhosa do teu Filho amado Jesus, e a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito esteja em cada coração, não só hoje, mas até a sua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e vão em paz em nome de Jesus.